Na aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema cartesiano. Sistema cartesiano é um conteúdo que você vai aprender agora no 6º ano e vai estendê-lo até o 3º ano do ensino médio, ou um pouco mais, dependendo do conteúdo ou da área que você queira seguir na sua vida, que tipo de profissão você pretenda seguir, ok? Mas vamos entender o significado dessa palavrinha, cartesiano. O que seria cartesiano? Bom, classificamos como cartesiano porque esse sistema foi desenvolvido, inventado e idealizado por um matemático chamado René Descartes. Isso, o nome dele era isso daqui, ó, René Descartes. E aí vem a ideia do nome sistema cartesiano, ok? Descartes, cartesiano, em homenagem ao cara que desenvolveu. Esse matemático viveu no século XVI, nasceu em 1594, se eu não me engano, e morreu no século XVII, 1600 e alguma coisa, não lembro o dia exato. Ele era francês, foi muito importante para a matemática e para a filosofia, gente. Muito importante mesmo para ambas as matérias. Em matemática, além de inventar o sistema cartesiano, René Descartes inventou a matemática analítica, ou a geometria analítica que a gente conhece só a partir do 3º ano do ensino médio. Mas vamos lá. Do que é formado um sistema cartesiano? O sistema cartesiano ele é formado por um plano cartesiano, ok? Então vai existir para a gente um plano cartesiano. E o que seria plano? Algo para dominar o mundo? Não, nada disso. O plano cartesiano é nada mais, nada menos do que duas retas enumeradas perpendiculares que formam pontos dentro deste plano. Eu vou fazer o desenho para você. Me dá um minuto? Então, voltei. Isso que você está vendo aí é um plano cartesiano. Você está vendo que são duas retas enumeradas de 1 ao infinito e de 1 ao infinito. A reta da vertical, a gente chama ela de eixo das ordenadas, ou eixo de Y. E a reta da horizontal, a gente chama ela de eixo das abscissas, ou eixo de X. Então são dois eixos perpendiculares entre si. O que significa isso? Significa que eles formam um ângulo de 90 graus. E daí, Fabrício? E daí que se você observar somente essas duas linhas, você não vai entender o plano cartesiano. Você precisa entender que cada número no eixo de X é uma linha paralela ao eixo de Y. Desta forma. Olha aqui, ó. Vou pegar o número 1. Vou fazer uma linha paralela ao eixo de Y passando pelo ponto 1. Então, na verdade, existem no eixo de X infinitos eixos paralelos ao eixo de Y. Foi isso que René Descartes pensou, certo? Eu fiz no 1, fiz no 2, fiz no 3. No Y não é diferente. Se eu fizer aqui, ó, cada elemento do eixo de Y formando uma linha paralela ao eixo de X, olha lá o que a gente vai encontrar, ó. Encontro aqui uma e outra aqui, ó. Vou fazer outra, ó. Vou fazer outro para cá. Olha o que eu vou achar. Eu vou encontrar uma malha. Tá vendo esses quadradinhos formados? Esse quadradinho a gente chama de malha. O momento em que essas duas linhas se tocam, a gente chama de ponto, certo? A gente chama de ponto dentro do plano cartesiano. O que isso significa? Significa que nesse espaço interno aqui, ó, esse pedacinho aqui, essa área, nós teremos infinitos pontos dentro do plano cartesiano. Cada vez que uma linha de X se cruza com uma linha de Y, nós caracterizamos como ponto. Ó, vou chamar esse ponto de A, eu vou chamar esse ponto aqui de cima de B, eu vou chamar esse ponto aqui de baixo de C, o ponto, sei lá, e assim por diante. Cada vez que eu coloco, que as linhas se cruzam, eu chamo elas de ponto. Fabrício, essas linhas vermelhas importam? Não, gente. Essas linhas vermelhas são imaginárias. A única coisa que interessa pra gente é o pontinho preto. Essa linha vermelha, ela na verdade não existe. Sabe por quê? Porque se você jogar na internet as coordenadas da sua casa, lá no Google Maps, procurar quais são as coordenadas da sua casa, o sistema de coordenadas utilizado é justamente esse: latitude e longitude. Latitude, longitude, ok? Longitude seria o eixo de X
latitude, o eixo de Y. E aí a gente consegue falar exatamente onde está posicionado, por exemplo, um avião que caiu no Oceano Atlântico, porque a sua caixa preta envia sinais dizendo exatamente a sua localização. Ok? Então, esse daqui foi o plano cartesiano desenvolvido por René Descartes no século XVII. Ok? Um plano cartesiano muito utilizado tanto nos sistemas de coordenadas cartesianas, sistema ortogonal, quanto na matemática propriamente dita, porque a partir desse sistema cartesiano a gente consegue construir polígonos, ok? Mas isso já é para uma próxima aula. Beijo no coração, tchau, tchau.